Boa tarde, sou aluna do Centro Universitário Uninter do Polo do Campo de Goytacazes, estudo bacharel em Teologia e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho que foi me passado. Vou falar sobre a cidade de Macaé, a sua origem e quais os seus patrimônios. Macaé é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, situado a 190 quilômetros a nordeste da capital do estado. Sua população é de 2.66136 habitantes desde 2021. Possui uma área total de 1.215.904 quilômetros. É conhecida como a capital nacional do petróleo. As ligações da sede municipal são feitas por 2 rodovias e uma ferrovia. A 166 percorre todo o litoral, de Rio das Ostras a Carapebus, atravessando o centro da cidade. A 168 corta o município de leste a oeste, acessando a BR-101, que alcança Conceição de Macabu ao norte, de Rio das Ostras ao sul. A estrada de ferro Leopoldina, ferrovia que liga Rio de Janeiro ao Espírito Santo, já foi usada quase que exclusivamente para transporte de cargas, mas hoje está sem utilidade. Vamos falar sobre a etimologia de Macaé. O nome do município é uma referência ao rio Macaé. Não restam dúvidas de que este é um vocábulo de origem indígena, porém seu significado ainda é controverso. Queriam alguns estudiosos que o termo procedesse da corruptela de Macaé, que entre os nativos significa macaba doce. Por extensão, o coco doce produziu pela palmeira macaíba, abundante da região. Eduardo de Almeida Narravo aponta como origem etimológica o termo do tupi, antigo mocaié, que designa a variedade de palmeira conhecida como bocaiúva. A atual bandeira da cidade apresenta o desenho de um coqueiro. Outros afirmam que os índios goitacás se utilizavam da palavra macá, que significa Rio dos Bagres, para denominar o rio Macaé. Descoberta de sambaquis na praia de Metiba comprova que a região era povoada por indígenas. Quando os primeiros colonos de origem europeia chegaram ao local, encontraram 2 tribos rivais, os tamoios e os goitacá. As terras do atual município faziam parete da capitania de São Tomé, indo do rio ao rio Macaé, e foi batizada de Macaé. Seu povoamento de origem europeu iniciou-se em 1914, quando Portugal se encontrava sob o domínio da Espanha. Para evitar invasões de inimigo, criou-se uma aldeia de índios catequizados. Os primeiros registros dos jesuítas em Macaé datam de 1634. No princípio, foi fundada à margem do rio Macaé, próxima ao Morro de Santana, uma fazenda agropecuária que no correr dos anos ficou conhecida como a Fazenda de Macaé. Na base do morro, entre o rio, levantou-se um engenho açúcar como todas as pendências e lavouras. Além do açúcar, produziam farinha de mandioca em quantidade e extraíam madeira para construções navais e edificações. No alto do morro foram construídos um colégio, uma capela e um pequeno cemitério, a qual guarda até hoje os restos mortais de alguns jesuítas. A partir de 1974, com a descoberta do petróleo na Bacia de Campo, o município que percorria rural começou a sofrer profundas mudanças em sua economia e cultura. Apesar de receber grande quantidade de mão de obra especializada, também é grande quantidade de pessoas não especializadas que procuram emprego em busca da promessa de emprego em Macaé, nem sempre atendida pela exigência do mercado de trabalho. Muitas dessas pessoas ficam na cidade e sem conseguir o tão sonhado emprego petrolino. Vamos falar agora de alguns patrimônios da cidade. Bom, eu destaquei 2, mas tem mais de 2 patrimônios. O patrimônio de Macaé tem a escola Museu Escola. O prédio pertence à Câmara Municipal e foi construído em 1838 para servir de residência ao português Francisco Domingues Araújo, pai de Visconde de Araújo.
A casa chegou a acolher o Dom Pedro II em visita à cidade de Macaé, no ano de 1847, por ser a mais confortável na época. Em 1866, o prédio foi alugado para a Câmara Municipal, funcionando também como biblioteca municipal. Após a reforma, em 1995, o prédio sofreu acréscimos e adaptações às funções administrativas. Atualmente funciona ali o Museu Escola do Legislativo. E tem a Igreja em Santana, prédio com construção datada em 1630. Foi erguida inicialmente pelos padres jesuítas, em outro local e fundada um século mais tarde, onde se encontrava até o dia de hoje. Um dos principais patrimônios da cidade é uma igreja católica no alto do Morro de Santana. Possui uma bela vista panorâmica de toda a cidade e ainda se pode contemplar o arquipélago de Santana. A Santana é atribuída a uma lenda. Conta a lenda que a imagem de Santana foi encontrada por pescadores numa das ilhas do arquipélago, que lhe dá o nome Ilha de Santana, traduzida para o povoado. A imagem teria sido colocada no altar do morro, Capela dos Jesuítas, desaparecendo misteriosamente no dia seguinte. Foi encontrado alguns dias após na ilha e levado à capela novamente.